Frases como "eu não aguento mais ficar travado na escrita da minha dissertação ou da minha tese" é o que eu mais ouço de alguns estudantes por aí. Mas sabe por quê? Porque existe a necessidade de desenvolver percepções estratégicas para destravar, para direcionar tanto o processo da pesquisa quanto o processo da escrita. E você sabe quais são essas estratégias? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar. Primeiro é entender que tanto o processo de pesquisa quanto o processo de escrita não é sobre inspiração, é sobre decisões, tanto metodológicas quanto discursivas. É saber exatamente o que quer, é definir questão-problema, definir o tema, identificar lacunas, para direcionar todos os passos seguintes, inclusive para estruturar o que se pretende a partir de uma questão-problema. O que se pretende para ler quando define qual a perspectiva teórica, ou seja, quando define por que eu preciso ler tal autor, o que é dito, quais os estudos que existem desse tema que eu quero desenvolver. Então, é algo mais estratégico. Além disso, é necessário você entender que leitura tem que ter propósito. E o grande erro de diversos estudantes é ler por ler, porque gostou do tema, porque a leitura está relativamente fácil dentro daquele assunto, mas não tem estratégia, não tem foco de o porquê ler tal texto, tal autor, qual a ideia central que contribui com aquilo que você pretende abordar, principalmente em se tratando de referencial teórico. Existem estudantes que acreditam que tem que ler muito, quando na verdade é preciso ler de forma estratégica, com um propósito de ler determinado artigo ou texto, porque ele vai contribuir em tal aspecto na sua abordagem ou em tal dimensão no seu estudo, ou porque vai apresentar a descrição de dados que você precisa para analisar. Então tem que ter propósito. E não para por aí não. É necessário que a escrita seja acompanhada de um raciocínio linear. E eu não estou falando só da estrutura, em que a pessoa deixa até citação lá solta antes de passar para um próximo tópico ou um próximo capítulo. Isso é o de menos, mas eu estou falando da conexão que precisa estabelecer de um tópico para outro, de um capítulo para outro. Se em um capítulo eu apresento conceitos, o próximo, o que pede depois do conceito? É traçar, talvez, um breve panorama histórico, cronológico do fenômeno, ou dos estudos, ou do objeto, ou se eu preciso aprofundar do conceito para algo de percepção científica, ou seja, de uma análise crítica científica. Porque grande parte fica apenas na descrição dos estudos, no quadro comparativo, em que apresenta de forma descritiva o que diferencia um estudo de outro, mas é preciso ir além, é preciso construir significado sobre isso. E isso é bem estratégico para você construir aquilo que precisa, sabe? Construir significado, construir algo que a banca vai te perguntar sobre a contribuição daquilo que se lê, daquilo que se tem no campo de conhecimento do fenômeno que você está estudando. Além disso, é necessário que cada capítulo responda a um objetivo ou a uma pergunta. Por isso que é importante você saber o seu ponto de partida, estabelecer problema, objetivos e método. Por quê?
você precisa escrever cada capítulo alicerçado numa questão problema que os objetivos vão te direcionar. Se você quer saber, por exemplo, as possibilidades de utilização das tecnologias na prática docente, você tem que direcionar a prática docente na visão ou na percepção do docente, do gestor educacional, do estudante, para daí definir o que vai ler, o que vai escrever, quem que eu preciso ler para fundamentar a partir desse ponto de partida que eu estabeleci. Além disso, é necessário que cada tópico corresponda a um desses objetivos que você estabeleceu para sua pesquisa. Se você estabeleceu descrever alguma coisa, tem que ter um capítulo descrevendo aquela coisa que você prometeu. Ou ainda, se você estabeleceu que precisa analisar X ou Y, vai ter que ter um capítulo só com essa análise. Percebe que cada objetivo corresponde a um capítulo? Existem outras perspectivas estratégicas. Então, se você ainda não me segue aqui ou ainda não é inscrito no canal do YouTube, já se inscreva, porque eu sempre compartilho percepções estratégicas para destravar sua escrita acadêmica, você sair do caos e garantir o seu título de mestre ou de doutor. Eu aguardo você.